sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do nosso podcast DDD. Nós estávamos morrendo de saudades de gravar. Tô aqui hoje com a Jordana e com o Felipe e o assunto vai ser a maior torre residencial do mundo. E aonde ela está? No exterior? Não, tá aqui bem pertinho da gente, vai ser em Balneário Camboriú. Vai se chamar Sena Tower e a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades que esse empreendimento imobiliário tão relevante para nossa região aqui vai trazer de oportunidades para nossa área. Com certeza, Lorena. Eu acho que quando a gente fala a nível Brasil, Balneário já é uma cidade que vem nessa onda de verticalização. A gente vê empreendimentos muito altos lá, né? E agora, alguns empreendimentos sendo lançados e nesse caso da Sena, a gente tem a FG, nós temos a Avan, e agora, recentemente, a família Sena. O nome do prédio, como a Lorena falou, Sena Tower. O que isso traz, pessoal, para Balneário Camboriú? Acho que a gente pode falar um pouquinho do prédio e depois, como a Lorena fala, como a Jordana sempre complementa aí, da porta para dentro. Boa. O que vocês observam de legado positivo? O que isso vai trazer para a cidade? O que é legal com essa torre? O que isso impacta? Hoje, quando a gente pensa no empreendimento, que são mansões suspensas, a gente nem fala mais alto padrão, né? A gente pensa que lá, Felipe, é alto luxo. Porque vão ter coisas, várias coisas extremamente exclusivas que vão ter dentro desse empreendimento. Restaurantes, karts exclusivos que vai ter para quem é proprietário. Pista de kart para o proprietário, para quem vem de fora. Então, para quem gosta, né, de Fórmula 1, quem gosta de esportes, é um empreendimento que vale o investimento. E principalmente para nós profissionais, porque olha a oportunidade de você, como designer de interiores, decorador ou arquiteto, fazer um projeto que hoje é considerado... Vamos pensar que é o metro quadrado mais caro do Brasil? Sim, hoje é. Vamos falar de alguns números então, pessoal? E tá previsto que o investimento para construir vai ser de 3 bilhões de reais. Vamos falar um pouquinho também sobre essas mansões suspensas, né? Eu tô aqui no site da construtora pra gente ver, como a Jordana falou, não são mais apartamentos de luxo, são mansões. São mansões. Então, quem aí quer fazer, né, um projeto desse, de uma mansão de luxo? Eu também, por favor. Super icônico. E esse projeto arquitetônico, ele vai contar com coisas muito exclusivas, né? A gente tava comentando aqui sobre a certificação LEED, que, né, Felipe, que poucos, acho que nem o arranha-céu, né, do mundo tem essa certificação ainda. Essa Platinum que eles têm, vocês podem até observar no site, pessoal, tem o site do Sena Tower, a gente vai deixar aqui no card para que vocês possam observar, mas é uma certificação exclusiva, que é a primeira torre que nós vamos ter a nível Brasil com essa certificação. E também uma coisa muito importante, né, a Lorena tá vendo os números ali para a gente falar de apartamentos, né, para a dimensão do business aí, do edifício. Mas entender que quando a gente chega numa esfera como essa, a gente está ultrapassando ali os 500 metros ali praticamente de altura, a gente tem que pensar que a região ali de Balneário, Vale do Itajaí, aquela região como um todo, é uma região que tem muitos ventos. E os ventos eles chegam às vezes a mais de 150 km por hora. Ou seja, vai ter que ter um jogo de balanço e isso naturalmente eles estão trazendo uma tecnologia que é feita nos Estados Unidos, que tem no Japão também, que é o quê? É o jogo que eu preciso ter, né? Então, na questão estrutural também é um marco para o Brasil, no modo geral, né? Para Balneário, para o nosso país aí. Realmente é um prédio que está quebrando paradigmas que até então a gente nunca tinha visto. Isso que e, Felipe, uma coisa interessantíssima, né, Lorena? Que quando eles fizeram a propaganda desse prédio, eles contrataram o drone. O drone, ele não sobe a 500 metros. Então, quando eles foram... Porque a FG, ela vende uma experiência. É verdade. Então, quando você compra um empreendimento ou você vai visitar esse empreendimento, o que acontece? Você coloca o drone, sobe e te mostra a vista de que vai ser seu apartamento. O drone não subiu, então eles não fizeram nada mais, nada menos que contratar um helicóptero. Então ele está disponível para os clientes que estão interessados em comprar. Você vai lá e tem uma experiência FG. Você entra no helicóptero, eles vão parar no andar que você compra o empreendimento e você vai entender qual vai ser a vista do seu apartamento. É a dimensão. Pense, gente, isso é fora da nossa realidade. A gente não imagina 500 metros de altura, né? É muita coisa. Uma coisa legal que assim, o site ainda não tem tantas informações. Tem os números que a gente vai ver, mas quando você entra no site do Sena Tower e você olha as fotos de Balneário, vai ter o grande lançamento que ainda não foi aberto, a maquete já está lá na Avenida Atlântica, ele fica lá próximo, está na Barra Sul, é um terreno de 6 mil metros quadrados. E tem a maquete, ela tem 4 andares, então já tem uma maquete de esquina, né? Então dá para sentir o tamanho, a dimensão da coisa toda, né? Realmente é um marco, né? Conta, Lorena, um pouquinho pra gente, vamos ver o que a gente tem de números aí. Então vamos lá, pessoal, no total vão ser 228 unidades nesse empreendimento,
contando com 18 mansões suspensas de 420 a 563 metros quadrados. Essas 18 mansões. Pequenas mansõezinhas ali beira-mar, né? Com uma vista maravilhosa. 204 apartamentos de até 400 metros quadrados, né? Coberturas duplex de 600 metros quadrados e duas coberturas triplex de 900 metros quadrados, tá? A torre vai contar com 8 elevadores de ultra velocidade, né? Afinal, é uma torre de 500, de 5 quarteirões, né? Para vencer. E também, como a Juliana estava falando, vão ter alguns pavimentos super exclusivos com atividades, né, wellness, de luxo. Academia. Então, são 6 pavimentos de lazer privados. É um clube. Dentro da sua torre, né? É distribuído em vários andares, vai ter um rooftop destinado também só para a parte do residencial e 6 mil metros quadrados de área de lazer. Então, obviamente, deve ter algumas coisas de comercial que outras pessoas talvez possam acessar, mas ele é muito voltado para algo que a gente já tinha sentido, que é você ter um mini clube dentro do próprio empreendimento, né? A gente aqui em Curitiba tem alguns desses que tem a área pet, né? Hoje área kids, né? Que foi o tema do podcast anterior, já é quase uma obrigação, né? Dos empreendimentos dos prédios de terem. Tem poucas informações ainda, a gente está trazendo para vocês algo bem exclusivo. Fresh. Mas voltado para a gente pensar, puxa gente, cada vez que lança uma torre, que lança um empreendimento na sua cidade, quantas oportunidades. Felipe, eu ouvi você falando muitas vezes sobre isso. Felipe fala muito assim, um arquiteto ou um escritório de arquitetura fez aquela torre. Quantas oportunidades tem para o design de interiores dentro daquela torre? Exato. Imagine aí que são 200 e poucas unidades. 228 fora as coberturas, né? Fora o quanto isso movimenta o mercado local, o quanto isso gera de oportunidades para quem é da nossa área também, né? No design de interiores. E, claro, a gente observando aí, vendo um pouco sobre o prédio, a gente observa que, claro que muitas pessoas gostariam de subir nesse rooftop e olhar, mas é uma exclusividade dos moradores. Mas ainda assim, que nem você falou, que vai ter uma pista de kart que eu posso andar, vai ter os restaurantes, então acaba sendo um marco para a cidade, né? Eu acho que tudo isso traz pontos positivos, alguns também que algumas pessoas vão reclamar algum ponto negativo. Sempre quando a gente pensa num edifício, a gente tem que sempre pensar nos dois pontos. Eu acho que falando um pouquinho do lado negativo da coisa, depois a gente levando para o positivo, que é muito maior, eu vejo uma questão de balneário que nós já vimos há um tempo atrás, que era o alargamento da faixa de praia. Então foi alargada a faixa, mas naturalmente com um edifício de 500 metros de altura. 500 metros de altura, né? São 157, acho, pavimentos, se não me engano, tem uma altura lá. Isso vai trazer uma sombra, um impacto. Mas, ao mesmo tempo, veja a preocupação que essas empresas estão tendo com essa certificação LEED Platinum, né? Então, de trazer um edifício que tenha uma eficiência energética muito grande, que tenha uma qualidade na sua entrega nos produtos, que tenha uma responsabilidade socioambiental. Então, jogando agora para o nosso lado, do lado do design de interiores, o que a gente pode esperar, o que a gente pode aproveitar e, quem sabe, entender melhor de oportunidades da porta para dentro. E eu acredito, isso, né? Felipe, que a FG ela vai se superando também. Né? Cada vez mais ela traz essa tecnologia, porque a torre mais alta do Brasil já é em Balneário Camboriú. Sim. E já é FG. E hoje ela está se superando e fazendo a mais alta do mundo. Então, assim, pense, nós estamos aqui no nosso estado vizinho, a torre... Eu acho isso inacreditável, gente. Eu chego a me arrepiar, fico muito feliz. Porque é inacreditável você pensar que dá para fazer hoje um empreendimento de 500 metros quadrados, de 500 metros de altura. Mas pense, todo esse cuidado que a FG tem, e não é de agora. Né? Ela é uma empresa que ela é super sólida no mercado, que já tem os clientes, já tem 30 anos fazendo prédios, né? E é uma referência, o último garoto propaganda foi o Cristiano Ronaldo, que também é uma referência, né, no futebol. Agora vem aí um empreendimento levando o nome do Senna, que tem um carisma também, Sim. que não é difícil você ter um brasileiro que não tem alguma coisa que se identifique com Ayrton Senna. E esse, eu acredito que é até uma nostalgia de você relembrar do Senna, dos momentos felizes que você teve em família. E isso eu acho que você vai passar para dentro do empreendimento. Então, isso que a gente vai cuidar da porta para dentro, entendeu? Então, justamente sobre isso, né? O empreendimento tem a parceria da marca do Senna Brands, né? Que é administrado, enfim, pela parte da família. E diz aqui que realmente
A marca Senna identifica produtos premium que carregam os valores do Ayrton Senna, que são paixão por alto desempenho, determinação, ousadia e superação de limites. Gente, isso, né? Ele tinha que ser, né? O Senna um marco, tinha que, né? tinha Ele é que tá aí nesse ídolo. empreendimento, né? Exatamente. Por toda a superação. Vai ser uma superação de execução, de construção, civil a nível alto Brasil. desempenho. Então tem tudo a ver, né? Quando você pensa realmente a fundo sobre as duas marcas, elas casam muito. Mas aí imaginando, assim, como seriam interiores enfim, dessas unidades, né? Deu para ver, assim, pelas poucas imagens que a consultora lançou, que vai ser um empreendimento super moderno, né? Traçando um paralelo, aqui em Curitiba teve uma torre bem simbólica, né? Que foi o Palácio Lumine, que, enfim... Altíssimo padrão. Altíssimo padrão, enfim, High há alguns ticket. anos atrás. Que tinha uma construção que foi o boom dos neoclássicos. Então, pensar num apartamento neoclássico, como que você joga dentro um outro estilo de design, né? Porque você está vivendo... E, inclusive, a FG tem essa característica. Os primeiros prédios deles, Sim. se você for na Orla, Florianópolis, Balneário Camboriú, Praia Tinha essa Brava, pegada. ele tem essa característica da edificação, ela ser mais neoclássica. E agora ela vem com Totalmente um moderna. projeto totalmente tecnológico, totalmente contemporâneo, que traz tudo que tem de novidade no mercado, né? E que sai completamente fora do que eles estão também acostumados a produzir. E isso é uma inovação. Sim. E eu acredito que essa mesma maneira que ele vai inspirar toda essa tecnologia, né? Esse ar mais contemporâneo, né? Sim. Ele vai trazer para dentro do apartamento, porque até pelas características do prédio, conceito, você vai ter que fazer um apartamento mais contemporâneo. Não que nada impeça de ser, Fazer um né? clássico. Um clássico. Mas pensando por isso, né? Você vai jogar um apartamento super clássico dentro, mas as esquadrias são modernas. Sim, super. Os halls, né? O hall até chegar no apartamento também vai ser super moderno. A gente tem que pensar um pouco nisso. É tudo muito novo ainda, pessoal, então não teve um lançamento oficial, né? A maquete, ela tá guardada 7 chaves lá na Avenida Isso. Beira-Mar. É uma Então a gente de tem, valores. a gente foi buscar alguns contatos para poder trazer para vocês algumas coisas que a gente já tem de especulação de valores também, né? Na verdade, assim, a ideia é eles inaugurarem em novembro, né? Final do ano, pós nosso Fórmula 1 de São Paulo. Né? Então, acho que vem muitas novidades, Interlagos por aí. E os apartamentos, eles começam em 28 milhões. Né? Então, assim, apartamento de 300 metros quadrados, 28 milhões a unidade. E eles vão até, gente, 260 milhões. Então, claro, porque nós temos coberturas ali de 900 metros. Imagina. São triplex, que realmente são mansões verticais. E que a gente, às vezes, pensa 900 metros quadrados à beira-mar, até fora, assim, da realidade de Balneário. Porque os prédios ali não têm esse tamanho. Né, de empreendimento. Então, ele é um público muito específico, mas se a gente for olhar, hoje as pessoas... É o valor de um apartamento de São Paulo. Né? A gente pensa, se você pensar ali na Paulista, Jardins, essa região de São Paulo, hoje um apartamento, um loft tá 16 milhões pela localização. Então, o Balneário, ele está cada vez mais com esse foco e esse crescimento imobiliário que é o boom. E tem um público específico, porque nós temos muitas pessoas, fazendeiros, né, pessoas do interior que querem um conforto e que tem muitas novidades e atividades que Balneário tem para servir esse público. E buscam o quê? Exclusividade. E esse público, é legal a gente pontuar isso, porque eu costumo falar uma coisa que você falou uma vez que eu nunca me esqueci. A gente pensa com o bolso da gente. A gente não Sim, costuma a Jo pensar com o falou bolso isso do também. outro, né? Então a gente olha uma coisa dessa, gente, você olha e fala assim, nossa, é estratosférico eu pensar numa questão como essa. Mas o Brasil é um país que tem muitos milionários aí, muitas pessoas que têm muito dinheiro, a gente não sabe, lógico, né? A gente vai vendo, a gente vai descobrindo até com clientes nossos, a gente fala assim, nossa, mas meu Deus do céu, o homem gastou tudo isso no sofá, né? Então, assim, gente, o que eu percebo? Eu acho que é uma coisa de exclusividade, é bem isso que você falou, são pessoas que às vezes tem pessoas que são mais artistas conhecidos, que a gente vai saber, mas tem pessoas que são muito low profile, que têm muita grana e que vão comprar esse tipo de apartamento, que estão buscando isso. E eu acho que a gente analisando a nível Brasil, veja como é legal isso, você falou o exemplo de, por exemplo, Florianópolis, e eu vejo Jurerê de muitos anos atrás, como foi uma cidade que se organizou para o que ela é hoje. Então, hoje, a gente tem 1 metro quadrado caríssimo, a gente tem empreendimentos lá que tem uma altura, uma ZR, tem as casas de altíssimo padrão, e foi uma base. Balneário foi uma cidade que lá atrás, diferentemente de Brasil, a gente pega algumas cidades que tem o lance da verticalização que não pode, por questão de zoneamento, foi uma cidade que abriu isso, falou, não, venham, a gente quer isso aqui, a gente assume isso aqui.
né? E naturalmente por ter espaços cada vez menores, veja, talvez eu não lembro se era um dos últimos terrenos que tem na beira-mar, claro que com essa metragem com certeza era, 6.000 metros de terreno, né? Então, quanto que, eu acho que, eu até tinha lido por cima, né? Então, claro que cada um vai falar uma coisa, que só a venda desse terreno ali na época, acho que foi 100 milhões, 100 e poucos milhões, só o terreno, né? Então, quanto isso não traz de impacto positivo, quantos projetos legais e oportunidades, né? Para nós profissionais. E nós vamos olhar para nós profissionais agora, como nós temos que estar preparado para atender um público que está investindo 26 milhões. Será que se a gente está preparado para atender um público que vai investir 26 milhões, que vai comprar um sofá de 150 mil, 250 mil, que quer um produto diferenciado? Quais são as marcas que vão atender esse público em Balneário Camboriú? Porque você vê um movimento, Felipe, do mercado de decoração, lojas de tapete de alto padrão, lojas de móveis de alto padrão, lojas super bacanas que trazem produtos, por exemplo, do nosso cliente, do nosso aluno, a Cail, acabou de abrir uma loja em Balneário, então você vê um mercado muito intenso em Balneário, várias marcenarias de luxo, de alto padrão, abrindo escritórios, que também é um novo conceito de loja, porque esse público, ele não vai numa loja de rua, ele vai numa loja conceito, ele vai comprar um produto diferenciado, né? Então, até nós profissionais, olhar para o Balneário com outro olhar, entender um pouquinho o que está acontecendo com esse mercado lá, que é o boom. E não é só esse empreendimento. Esse empreendimento vai trazer outros. Supervaloriza a região, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Isso é uma coisa que você falou, que eu me lembro que eu cheguei a visitar esse projeto em Miami, que era o edifício da Porsche. E eu me lembro que quando eu visitei, eu fiquei assim... tava no lançamento, tava começando e tal, as vendas, e eu fiquei impressionado com essa questão da assinatura, que hoje a gente vê as marcas, né? Então, assim, veja, isso não é de hoje. A gente vê desde lá de trás, por exemplo, você vê um Armani Casa, né? Você vê muitas coisas, você pega a própria Porsche, né? A Porsche, ela tem pastas de trabalho, assina edifício. Versace, exato. Tem a linha Casa, então, né? eu acho que assim, é legal para as pessoas que buscam esse tipo de cliente realmente buscar esse tipo de referência, se atualizar. Então, puxa, hoje se eu for pensar, por exemplo, em Curitiba, vamos pensar num cliente que pode consumir um Queen Victoria, edifícios que tem um padrão, a gente sabe que o ticket é high ticket, né? Então, hoje é importante, eu nunca me esqueço disso, porque um professor uma vez me disse, né? Se você quer vender uma cadeira que tem um alto valor agregado, você precisa saber a história dessa cadeira também, né? Então, hoje com a internet, com a busca, né? Tem aquele livro lá, 1001 Cadeiras para, né, Conhecer Antes de Morrer, tem muitas coisas legais que a gente pode buscar e pesquisar profissionais que atendem esse tipo de público. Então, hoje você pega um cara que eu me lembro de muitos anos em São Paulo, você pega um João Armentano, tem muitos clientes legais, né, high tickets, você pega um Márcio Kogan, você pega bons profissionais que trabalham com essa linha, com essas pessoas. Eu acho que quanto mais a gente pesquisa, né, vamos pensar em Curitiba, puxa, eu tenho um artefato, puxa, eu tenho uma botê de tapete, puxa, o que eu poderia ofertar? Né? Porque eu acho que uma das coisas que a pessoa que tem muita grana, ela fica meio assim também, claro que cada um gasta, ou melhor, investe seu dinheiro como quer. Se de repente eu chego com um profissional, comprei um apartamento desse, eu pensei que eu sou mais humilde, eu comprei o de 28. Tava barato, eu falei, não, eu comprei o de 28 milhões. Aí chega às vezes um profissional e me leva numa loja muito baratinha, às vezes não bate. Casa. E nem isso, né? Felipe, eu acho que esse nem o cliente se gosta disso, ele se sente falando, não precisa ser o baratinho. É claro. Eu quero uma coisa Porque esse boa. cliente que comprou os 26 milhões, ele quer experiência, ele quer exclusividade. E até que ponto nossos alunos estão investindo para dar essa experiência? Qual é que é o estudo, qual é a dedicação, né, que você vai... Porque a gente aprende todos os dias, mas você está disposto a estudar para atender esse cliente? Você está disposto a entender realmente o porquê, o valor agregado desse produto? Porque já começa por um prédio valer 26 milhões um apartamento de 300 metros quadrados, ele tem toda uma história, todo um conceito, todo um porquê. Não é por acaso que ele está lá. E se existe isso no mercado, existe em público. Porque foi feito um estudo em Curitiba que nós temos hoje 100 famílias dispostas com potencial para comprar um apartamento mais de 20 milhões. Então, assim, aqui em Curitiba, quantas famílias... Essas famílias... Balneário, a gente fala a nível Brasil, a né? nível Brasil. O cara vai de helicóptero, né? A gente sabe disso. É um Brasil outro para falar momento, o mínimo, né? Brasil para falar o mínimo. Tem condomínios na região com o lançamento do empreendimento não foi em Miami, o jogo que você falou?
Então, a gente não tá falando só do nível Brasil, mas entendendo Exato. assim que a gente pode chegar num nicho. Nós profissionais, nossos alunos que estão aí ouvindo a gente, você vai aos poucos se inserindo num nicho. O Felipe sempre fala, eu nunca Eu ia esqueço falar também isso. o negócio da casa. Ó, a história do Felipe queria entrar, queria Não. oferecer aquela casa que você sempre fala que você não tinha portfólio, né? Que Ia atrás. Ia atrás, né? O escritório, né, fundado pela mãe do Felipe, fazia muitas casas com telhado. Sim. E o Felipe entrou, né, no negócio ali da família e falou, não, vamos começar a construir um portfólio de casas mais contemporâneas. E você fez esse portfólio. Sim. Da mesma forma que a gente vai se inserindo num nicho aos poucos, que é o que a Juliana tá falando, né? De você estudar o mercado, você ir atrás de parceiros. Porque e se cai um empreendimento desse na sua mão? Você que tá ouvindo a gente aí, né? De 260 milhões ou que seja de 28 milhões. Você tá preparado para atender esse cliente? Ou você quer se preparar para atender esse público específico? Isso é legal. Tem que ir atrás. E daí veja, até no próprio Centro Europeu, aqui claro que no Centro Europeu a gente sempre vai pensando em profissões, em coisas novas, tem até o mercado do luxo. Tem o curso, né? O curso que luxo, existe no sim. Centro Europeu, né? Então vejam, hoje a dica que eu daria é o que eu falo em aula. Saiu as plantas do Sena Towers. Puxa, eu vou fazer um apartamento, mesmo que seja de estudo, de objeto, vou pegar esse ali, a metragem de 300 e eu vou fazer. E faça da melhor maneira. E ali ninguém tá falando, Jordana, Lori, eu posso gastar só, sei lá, vamos pensar que o apartamento custa, sei lá, 24 milhões, posso gastar metade, 12 milhões. Eu não tô falando isso. Se você quiser gastar os 12 ou mais, põe o que você faria se eu te desse uma carta branca? Carta branca. Cara, isso é legal, porque isso mostra o teu potencial. Fala assim, cara, sabe aquele tapete que você sempre quis usar da Botê? Ponha. Sabe aquela poltrona que você passa naquela loja que fica babando, aquela cama? Ponha. Mostra tudo que você tem de potencial que você gostaria de fazer num projeto. Porque isso movimenta o mercado. Boa. Se tem um empreendimento desse padrão, nós temos que estar preparados para atender esse público desse padrão. Que não vai ser um público que vai aceitar qualquer projeto, não vai ser um público que vai aceitar qualquer atendimento, vai ter que ser um atendimento exclusivo, uma pessoa que está antenada, que tudo que está acontecendo no mercado... Não vai querer quer referência, referência de fora, né? Isso. Até teve um case que eu ouvi, eu não lembro, sim, foi bem por alto, eu não lembro quem que me falou isso, mas que tal profissional estava fazendo um projeto que a profissional viajou até o exterior, sei lá, até Barcelona, por exemplo, para beber da fonte e voltar para projetar né, para fazer um projeto que tinha a ver com aquela cidade, com aquele mood. É basicamente isso, né? Você profissional que está fazendo um apartamento de 260 milhões, você vai ter que, né? Se o teu cliente tem referências em Miami, você vai ter que ir para Miami, né? Vai ter que ir lá pisar em terras e sentir, né? Não vai ser por Pinterest que você vai beber dessa fonte e trazer referências tão atuais para o seu cliente. Mas o que vocês falam é fato. Sensibilidade de entender o quanto que o cliente quer investir. Gente, na minha carreira, né? Meu escritório vai fazer 1 década, vocês também podem dizer isso. Até aquele cliente que fala, olha, eu só tenho tantos mil para gastar. Gente, escrevam o que eu tô falando. Várias vezes eu segui a risca. Eu falo, não, gente, o cliente só tem 100 mil, vou fazer um projeto de uma loja de 100 mil. Gente, não acontece. O cliente se frustra e fala, ué, mas você só pintou a parede aqui, colocou um forro e colocou umas araras? Não era bem isso que eu estava esperando. Porque quando ele contrata o meu escritório, pelo portfólio que eu tenho, ele espera aqueles projetos mais uau. E se eu sigo muito à risca aquele budget, ele acaba frustrando o cliente. Então, recentemente eu passei novamente por essas experiências de falar assim, tudo bem, eu entendo que você tem só essa verba, mas eu vou trazer para você um projeto que eu acredito que vai ser condizente com a marca que você quer lançar, né, com os projetos comerciais que eu faço. Depois, se você quiser, a gente reduz. Batata, gente. O cliente fala, não, então vou pegar uma verba mais daqui e ali e acaba construindo o teu sonho. Da mesma forma, esses apartamentos, né? Você não vai chegar ali né? Levando numa loja que não é a melhor que você acredita. Oferecendo aquela bancada em pedra que é a melhor pedra que você acredita, que é a pedra mais exótica ou que é a mais exclusiva. Eu acho que exclusivo é uma palavra muito boa, né? Para esse projeto, inclusive. Total. Inclusive, editor aí que está escutando a gente separou algumas imagens do edifício e passando as imagens, o que a gente observa? Na própria fachada do edifício, ela é muito exótica, assim, já toda trabalhada, tem todo tipo um globo. Aí se você olhar na fachada, isso eu achei muito legal, porque daí, assim como vai ter aquele cliente que é low profile, que tem muita grana e não aparece,
tem aquele que gosta de aparecer. Gosta. E nessa fachada, eu achei legal que eu olhei a imagem, você vai olhar que tem um cubo de vidro, que tem acho que um carro esportivo, que tá bem ali, que talvez seja a briga de quem vai estar nas duas triplex ali, qual carro, de quem que é o carro. Vai aparecer, você né? entendeu? Então veja, ou talvez não seja esse carro, talvez seja uma Fórmula 1 do próprio Senna colocado ali, não sei o que vai estar. Mas percebam que hoje, quando a gente fala em exclusividade, cada um vai ter um sonho, cada cliente desse. Mas uma coisa que a gente percebe que para nós, né, que somos arquitetos e designers de interiores, a oportunidade que a gente vai ter de fazer um projeto que vai ser um marco, né, para o Brasil. Então, você recebendo as plantas, puxa, eu vou com certeza pegar uma planta dessa para fazer um estudo, para poder mostrar o meu potencial. Né? Assim como Curitiba, a gente usou já com os alunos o OAS, que é o prédio mais alto de Curitiba, com 50 andares, e agora a gente está falando em 157. Estava tentando achar essa informação. Acho que são 157 pavimentos. Então percebam realmente quanto isso vai movimentar. Em termos de tecnologia também. Então, puxa, elevadores super rápidos, né? O que o prédio vai trazer? Tem spoilers que a gente já sabe, mas a gente não vai contar para vocês ainda, porque senão pode dar BO. Mas a gente já sabe de algumas coisas, tá doido para falar para você. Não dá. Mas não dá para falar, não dá. Então, assim, gente, eu acho que esse prédio realmente é um divisor de águas da construção civil, não só no Brasil, porque é no mundo, né? Então, isso é tão assim, São 157 andares. 157. Acertei. Você tava com esse número na cabeça. Burj Khalifa, pensa. Porque se a gente for pensar nos Emirados Árabes, quantas pessoas vão visitar lá por conta do quê? De ver a arquitetura, de ver os prédios. Eu acredito que isso é muita experiência. Não é só quem vai comprar que vai querer conhecer. Por exemplo, profissionais vão querer conhecer. Eu acho que a cidade também vai ter toda uma outra estrutura para receber, porque vai ser um ponto turístico, gente. Vai. Porque pensa, é um dos prédios. Já é. Além de que provavelmente famosos vão estar lá. Com então certeza. As pessoas vão querer estar meio próximas, né? Ali tentando encontrar Estão preparados, gente, para fazer esse projeto com a gente? Outra coisa que é legal falar assim, ó. Quanto tempo vai demorar? A gente não tem noção, né? Assim, mas já é especulado, né? Quanto 10 anos. tempo? 10 anos 10 anos obra. de execução, então, e a previsão é 10 anos. Vai ser lançado agora em novembro. São 10 anos. O lançamento é pós a Corrida de São Paulo, né? Interlagos. E é 10 anos de execução a previsão. 10 anos de execução. Sabe que isso é um dado interessante, pessoal? Porque os clientes, provavelmente na emoção ali que acabaram de adquirir aquela unidade residencial, já vão querer ter um profissional próximo. E se a entrega daqui 10 anos, provavelmente você vai conviver com este cliente por um longo período. Né? Olha que gancho legal da gente falar sobre isso, porque claro, você pode fazer o projeto em alguns meses e encerrar o teu contrato, mas você concorda que profissionais de alto nível ou né, que estão dispostos a fazer uma construção dessa não somem do mapa? A gente, designers e arquitetos, a gente continua acompanhando a execução, tirando dúvida de fornecedores até a entrega final. Vocês concordam? Então quer dizer que esse projeto vai ter que estar no teu banco ali de dados do escritório por esse tempo. Né? É bem interessante, porque é normal ter dúvida de execução. Né? Pelo menos, assim, o meu escritório ele dá esse apoio, essa assessoria. Com certeza. Né? O marceneiro vai ter dúvida para executar, normal. Por mais que você detalhe, né? Super Sim, bacana o teu 10 projeto, anos. é normal. E pensem também, né? Existia fita de LED 10 anos atrás? Você vai ter que fazer um projeto... Existia Que vai ter até Alexa 10 anos atrás. Isso é um gancho muito interessante, Muito legal, pessoal, porque a gente vai fazer um projeto numa mansão, com certeza vai ter automação. Fui numa palestra da Espaço Sala, até que é nosso parceiro, né, semana passada, e tinha um fornecedor explicando sobre automação de persianas, né? Isso não existia 10 anos atrás. Então, vocês pensem que um projeto é bem sensível e crítica, assim, essa colocação. Porque você pode fazer um projeto bastante atemporal, então esse projeto vai continuar bonito daqui 10 anos, concorda? Mas vão ter toques de atualização em automação, em iluminação, em várias coisas, né? Olha a iluminação. Então é um projeto, pessoal, que 10 anos atrás o que era um projeto de iluminação, que é O hoje. cliente olha uma pico daquela, não vai iluminar. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso, né? Exatamente. Tem muita tecnologia embutida. Então, provavelmente, esse é um projeto, pessoal, que quem pegar vai precisar fazer uma atualização dele no momento da execução. Com certeza.
vão ter coisas novas. E uma torre tão tecnológica como essa, certificação LEED de sustentabilidade, platino, né? Com toda essa tecnologia de execução, de abalo sísmico e tudo, né? E totalmente envidraçado, realmente vai precisar de repensar ele daqui a 10 anos. E uma coisa que eu queria aproveitar, um gancho, né, pra gente lembrar é o seguinte, no nosso primeiro podcast que a gente falou com a Keila, ela falou que há 10 anos atrás ela teve esse insight pensando no seguinte, tá, e se eu só fizesse quartos infantis? Há 10 anos atrás. E hoje ela é uma pessoa que ela foca nessa área, ela é referência. Sim. E aí o meu gancho para esse tipo de situação é o tipo de público que você quer trabalhar também. Porque isso não nasce num projeto só. Então, quando você começa a construir teu portfólio, né, com base em edifícios mais icônicos, claro que uma hora vai bater. E uma coisa que eu acho engraçada é que às vezes a pessoa que você menos espera vai falar, nossa, o meu primo comprou um apartamento lá, Felipe, eu vi que você tinha feito aquele estudo, aquele projeto legal lá, eu mandei para ele, ele amou. O mínimo que pode acontecer é um orçamento, uma ideia, uma troca, uma conversa. Então, aquilo que eu falo da oportunidade. Então, você pega lá, por exemplo, aqui no Barigui tem um prédio super legal próximo do teu antigo escritório. Como é que é o nome daquele que é todo curvo, bem bonito, ganhou até o IFE Awards. Tem alguns prédios icônicos que eu falo que vale a pena para a pessoa que está buscando exclusividade procurar fazer isso. Então, puxa, vou fazer o Oás Curitiba, o prédio mais alto de Curitiba. Puxa, vou pegar esse de Balneário. Puxa, começa a construir isso. Sim, né? e plantas de apartamentos com metragens similares, né? Porque um triplex de 900 metros quadrados, você não vai lotar ele de quartos e banheiros. Esses 900 metros quadrados vai ter experiência, vai ter área gastronômica, vai ter, sei lá, se o proprietário gosta de pet, vai ter um andar só para os pets. Enfim, tô pirando aqui. Mas, né, não vão ser quartos e salas, vai ter que ter espaços, um cinema, né, uma sauna, enfim, não sei, são coisas muito específicas. E eu falo isso muito para os alunos também, pessoal, que projetos de alto padrão, na verdade esse é um altíssimo padrão, eles custam mais caro para um escritório fazer. Sim, a gente não tem o caderno de Helena que não saiu, mas senão vocês iam ver o tipo de acabamento que vai ter, mais você vai ver. detalhes, a gente tem que dar mais atenção para o cliente. E puxando para escalas um pouco mais razoáveis, digamos, um apartamento de 200 metros quadrados, ele não pode custar o mesmo do que um de 50, porque além de exigir mais detalhes, aquele cliente vai exigir mais coisas de você, né? Então, pensar nessa precificação, ou quem quer entrar no mercado de luxo, é um mercado muito específico, né, Ju? Não, com certeza. E assim, tem que ter uma experiência. Você tem aí 10 anos pela frente para se especializar. Dá para fazer todos os cursos do Centro Europeu. Né? A gente tem que começar a vivenciar um pouco mais a experiência do luxo. E eu falo isso e é importante. Você não precisa adquirir, mas você tem que ter essa experiência. Você não precisa se hospedar no Rosenbaum em São Paulo. Mas você pode ir lá tomar um café e comer um bolo que custa R$60. Você não precisa estar no Motel, mas vai tomar um café da manhã e entender qual que é a experiência do café da manhã, custa R$50. Então, a gente tem que se permitir a vivenciar o luxo, porque você vai ter que transparecer isso e vai ter que conviver com um cliente que é altíssimo padrão. Falar a língua dele, né? Acho que independente de você trabalhar no mercado de luxo, né? Ou no meu caso, no mercado... Experiência, tudo experiência, né? Sim, ou no meu caso da arquitetura e design comercial, você tem que falar a língua do seu cliente. Porque às vezes numa reunião, com uma frase mal colocada, você perde ele. Você perde. E quanto mais você vivencia isso, eu achei maravilhoso o que você falou. Imagina, ó, você pega Curitiba, São Paulo, Balneário. Visite o quê? Visite os decorados de alto padrão. Sim, vai lá já ver, estão lá. Só ali já é uma aula para você olhar e falar, nossa, olha que legal esse detalhe, nossa, olha esse tecido, nossa, porque a gente vai buscar isso, né? Mas é vendo, é vivendo. Não é só no Pinterest, não né? É no Pinterest. Não é só, é vivendo, é sentindo o espaço. É sentindo, entendendo o porquê que aquilo tem um valor agregado. Eu tive uma experiência com a FG, isso, gente, há 20 anos atrás, tá? Eu trabalhava numa empresa chamada Altero e eu vendi todos os metais para um prédio deles em Balneário Camboriú. Foi um dos primeiros prédios dele, imagina, 20 anos atrás. E o dono da FG não foi de helicóptero, tá? Mas eles nos levou, eu, né, mais o diretor e mais o representante comercial e mais a minha gerente, para uma experiência. A gente foi em alto mar, a gente visualizou o prédio do alto mar, como que seria a vista. Ele tinha fotos de como, claro, na época era render, né? De como seria a vista do cliente. E a gente estava lá em reunião para assinar um contrato. Eu era fornecedora, Felipe. Imagina. E aí, de repente, chegaram 5 barquinhos, assim, né? Numa lancha super, super sofisticada. E a gente almoçou em alto mar, estouramos um espumante para comemorar
um pedido com o fornecedor. Uma experiência que eu nunca esqueci. Imagina o que eles fazem com o cliente que adquire um apartamento. Então, a gente tem que começar a pensar isso. Qual é que é a experiência que eu estou passando para o meu cliente? Qual é que é a experiência que eu estou vivenciando? A gente precisa se permitir e começar a abrir um pouquinho, enxergar lá na frente. Se a gente realmente nos preparar para atender esse público que está vindo, que tem potencial. Como que você, designer, arquiteto, vai entregar um projeto de altíssimo padrão pro teu cliente? Você vai mandar, segue a apresentação no WhatsApp? Provavelmente não. Mas assim, esse tipo de público também a gente tem que entender que são pessoas que a maioria vão ser pessoas muito ocupadas. Né? Como você falou, nem que seja o low profile lá, o cara que vive o quarto luxury. O cara deve ser um empresário. Não tem tempo para ficar tendo reuniões. Então, acredito eu, né, que os projetos têm que ser muito objetivos, muito bem explicados, não podem ser reuniões muito longas. Provável que vai ser uma reunião online, né, ou presencial lá, pouquíssimas vezes presencial no local. Que tipo de tecnologia que você vai fazer para que a pessoa entenda o seu projeto e aprove o seu projeto? Sim. Porque as experiências que eu tive com pessoas muito ocupadas, a maioria das vezes são pessoas objetivas, que olham o projeto e falam assim, tá aprovado, pode seguir. E dá aquele medinho, já passaram por isso? E dizer assim, mas você não quer mudar nada? Não quer olhar direito? Tá aprovado. Se eu confio no teu bom gosto, se você tá colocando é porque vai ficar bom. E daí te dá aquele gelo, assim, né? Assim, eu tenho que fazer a escolha certa. Mas assim, até puxando para 2024, hoje, esse lançamento, a inauguração vai ser 2024. 10 anos. Mas tudo bem, hoje... Né? O teu escritório faz as apresentações de uma forma tecnológica, porque é isso que vai ter que ser, né? Sei lá, daqui 10 anos vai ter holografia. Eu confesso que eu uso pouco, mas hoje você pode ver um sofá com inteligência aumentada no teu espaço aqui. Sim. Né? Você pode apresentar todo o teu projeto com uma renderização 380, com aquele óculos que a pessoa vai lá, chega e começa a ver. Sente o espaço inteiro. Sente o espaço inteiro. Ele pode, né, ir atrás disso. Então, quem quer trabalhar com essa parte do mercado de luxo ou experiência, no mínimo tem que atingir esses níveis de tecnologia. Eu já vi também alguns relatos de o cliente está fora, mas você manda por Sedex uma caixa com todas. A Jordana faz isso, né? Com todas as amostras, então um pedacinho do tecido do sofá, a pedra que vai ser uma apresentação. Existe um encarte bonito, existe uma preocupação estética, embalagem. Sim, mas assim, nada é melhor do que a pessoa pegar na amostra, né? Na pedra que vai ser da bancada, e começa a entender o que você está falando. Então, mandar uma caixinha, só que você vai mandar uma caixa do Sedex lá com a estampa do Correios. Na verdade, a pergunta, né, pra gente meio que encerrar é assim, temos que estar como arquitetos, designers e decoradores preparados para atender o maior prédio do mundo. Que é aqui. Fechou, né? Com chave de ouro. É verdade. É isso aí. E olha que legal, gente. Aproveitem que tem bastante tempo para estudar. Tem 10 anos aí, né? Para começar a crescer. Ou não, né? Porque já começa agora é a hora. Eu tô preparadíssima, gente. Quero atender. Gente, a gente está muito feliz, né, com a volta do DDD. Nós temos muitas novidades. Coloquem aqui nos comentários os assuntos que vocês querem que a gente traga, profissionais, porque a gente está super atualizado, né? Nós queremos trazer novidades para vocês e a gente conta com vocês para deixar o DDD cada vez melhor.